do nosso tecido, normalmente, ela vem com uma trama um pouco diferente, tá? Eu vou chegar mais próximo aqui para vocês verem. E ela tem tipo um desfiadinho, assim, ó. E fica ao final da largura do tecido, viu? E a ourela percorre todo o comprimento do tecido. Ourela, a gente costuma chamar de auréola, né? Eu há muito tempo chamei de auréola, mas na verdade o certo é se falar ourela, porque deriva da palavra orla, e orla significa bordas, né? Beiradas. Então, assim, a auréola estará sempre na beirada do tecido aqui, tá? Normalmente ela tem uma trama diferente e tem uns desfiadinhos aqui. Aqui é a ourela, então, do meu tecido, viu? Aqui, vou chegar para mostrar aqui para vocês, viu? Então, o fio do tecido na vertical, no sentido da trama, ele segue aqui no sentido da minha ourela. Ou seja, ele estará na vertical. Ele estará em paralelo com a minha ourela. Vou até colocar uma régua aqui para você ver, tá? Ele está paralelo com a ourela do meu tecido, o fio. O fio aqui da trama, ele está na horizontal, tá? E o fio na diagonal, como o próprio nome já diz, ele fica aqui torto, né? Na diagonal aqui do meu tecido. Então, aqui, deixa eu pegar. Então, deixa eu te mostrar. Aqui eu tenho um fio na diagonal, tá? Aqui o meu fio está na vertical, viu? E aqui o fio está na horizontal, viu? Quando nós pegamos um molde, igual esse que eu vou pegar aqui, ó. Veja bem. Vou virar ele aqui, tá? Eu espero que esteja dando para você ver aqui o fio. Essa seta aqui indicativa indica que o meu fio será no sentido vertical, no sentido do urdume. Como talvez é difícil para você entender isso de início, é só você observar a ourela do tecido. A minha ourela está aqui. O sentido do meu fio, que está indicado no molde, deve ficar paralelo com a minha ourela, ou seja, lado a lado com a minha ourela. Eu não posso fazer assim, porque dessa forma o sentido do meu fio vai estar na horizontal, ou seja, ele vai estar deitado, e a minha ourela vai estar na vertical, ela vai estar em pé. Então, é preciso observar o sentido do fio. O meu fio precisa estar paralelo com a minha ourela. E aí fica mais fácil de entendimento você entender dessa forma. Então, a primeira coisa que nós devemos observar é o sentido do fio. Essa é a primeira dica que eu quero te dar. O que acontece? As pessoas vêm, né? E coloca, né? Posiciona esse molde aqui, dessa forma. Aqui o tecido, né? Tá dobrado. E aí vem com a manga e faz isso aqui. Com a manga. Olha só. E aí, o que acontece? A manga da minha blusa, ela está indicando um fio vertical. E aqui eu coloquei o fio na horizontal. Então, eu preciso que a minha manga fique dessa forma. Para que na hora de costurar, eu esteja, né? As minhas peças estejam encaixadas corretamente.
E aí eu não vou ter problema na hora de costurar se todas as minhas peças estiverem seguindo o mesmo sentido do fio. Um exemplo que eu quero te dar, como eu falei lá no início, por exemplo, é o bolso. Aí eu quero aproveitar um pedacinho aqui do meu tecido para poder cortar um bolso, né? E aqui eu entendo, até pelo formato desse bolso, que ele está no sentido correto, né? Se o meu fio está aqui em pé, o fio aqui está em pé, né? Está na vertical, aqui a Amanda também, eu não posso fazer isso aqui com o bolso. Porque ele vai ficar com o fio na horizontal. E aí, na hora que eu colocar esse bolso aqui na minha blusa, ou na calça, que seja for, se ele estiver no sentido contrário das outras partes que eu cortei, vai ficar feio, vai me dar trabalho na hora de costurar. E quando você olhar, até na cor dá uma diferenciação. Então, a primeira dica é essa, para o seu corte sair perfeito. É observar o sentido do fio. Outra dica que você precisa observar é conferir as medidas e ver se o seu molde tem margem para costura. Se o seu molde não tiver margem para costura, o que é que você tem que fazer? Você tem que acrescentar, no mínimo aí, 1 centímetro para a costura. Porque se você não acrescentar os centímetros necessários para poder costurar essa peça de roupa, quando ela estiver pronta, ela não vai servir. Tá? Essa é a segunda dica. A terceira dica que eu quero te dar é você riscar sempre com giz, viu? No máximo, você vai riscar com lápis. Não ouse riscar suas peças de caneta. Por quê? Mesmo que você corte em cima do risco da caneta, ainda vai ficar um pouquinho, um resquício de caneta ali naquela peça que você está fazendo. E aí, quando aquela peça for lavada, aquela tinta de caneta, ela vai se espalhar por toda a roupa. Então, não risque de caneta. Procure sempre riscar com giz, com lápis, e até mesmo uma dica legal que eu te dou para você utilizar para poder riscar é um sabonete já usado. Sabe o sabonete quando fica no restinho e aí ele fica bem fininho? Ele é ótimo para poder riscar suas peças, porque aí depois, quando for lavar, aquele sabonete sai com muita facilidade, tá? E outra coisa também na hora de riscar, que eu não posso esquecer de falar. Risque sempre pelo lado avesso, tá? Se essas dicas estiverem sendo importantes para você, anote aí. Risque pelo lado avesso, porque mesmo que aquele tecido seu não tenha uma diferenciação de avesso e de direito, você riscando de um lado só, você vai marcar o avesso do tecido e isso vai facilitar na hora de você costurar, tá? Essa é a segunda dica que eu vou te dar. A terceira dica, a quarta dica, né? Nós já estamos na quarta dica já, é o seguinte: lave o seu tecido antes de cortar. Todo tecido, ele tem um encolhimento. Todo não, quase todo, porque os tecidos que são sintéticos, de poliéster, eles não encolhem praticamente nada. Agora, os tecidos naturais, como lã, linho, tricoline, tecidos que têm maior porcentagem de algodão, esses tecidos encolhem muito. E é melhor que você lave ele antes do que depois da peça pronta. Porque se for depois da peça pronta, ela vai encolher e aí o que vai acontecer? Ela não vai ficar nas medidas que ela precisa ficar. Então, é mais fácil você fazer esse encolhimento antes. Se for malha, deixe descansar. Porque como o tecido é esticado na hora de fabricar, quando ele passa por um processo de lavagem, ou seja, na sua casa, ou seja, na casa do cliente, aquele tecido volta ao seu tamanho natural. Então, é importante que você faça esse encolhimento antes de você cortar o seu tecido, tá? E a quinta dica que eu quero te dar é a seguinte, eu vou te mostrar isso aqui na prática. Comece
pelas partes grandes do seu molde. Um exemplo que eu estou te dando aqui é o molde desta camisa, né? Eu tenho frente, eu tenho as costas, né? Olha só. E eu tenho a manga e eu tenho um bolso, tá? Aqui é o molde do bolso. E eu tenho também o molde da gola, tá? O molde da gola. Eu não posso chegar aqui para poder cortar essa camisa e utilizar, primeiramente, falar assim, eu vou começar pequenininha aqui, vou começar aqui e já cortar a gola. Por que eu não posso fazer isso? Ou vou colocar o bolso aqui para mim poder cortar. E aí já vou ficar livre dessas duas peças aqui. Por que não é legal você fazer isso? Porque pode ser, né? Aqui o meu tecido é maior, que por causa de uma peça pequena dessa aqui, falte um pedacinho de nada para você cortar uma peça grande, que é, por exemplo, uma frente. Então, comece sempre pelas partes maiores do molde. Por quê? Você começa pelas partes maiores do molde e aí, nesses encaixes, irão sobrar algumas lacunas, alguns pedacinhos de tecido. E esses pedacinhos de tecido que irão sobrar servirão para que você faça o encaixe das peças menores, fazendo com que haja um melhor aproveitamento do seu tecido e que não falte tecido na hora de você cortar essas partes aí pequenas, viu?